Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais um encontro. Eu sou Breno, empreendedor e produtor de conteúdo para a web. E este quadro é um espaço onde eu converso com empreendedores, especialistas em alguma área, pessoas que sabem mais do que eu e do que você naquilo que eles fazem. O objetivo aqui é gerar uma conversa descontraída, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está do outro lado. Hoje nós falaremos sobre segurança da informação. Você está preparado? A sua internet, a sua rede está segura? Hoje nós vamos falar sobre isso e o meu convidado de hoje, o convidado especial, é o Adiel. Adiel, tudo bem com você, Adiel? Tudo certo com você, Breno? Comigo tudo tranquilo. Eu quero começar esta entrevista brindando, fazendo um brinde a você, um brinde ao seu negócio, um brinde às pessoas que estão em casa. Seja muito bem-vindo. E, Adiel, fale para nós um pouco, resumidamente, quem é Adiel, o que você faz e como você ajuda donos de pequenas e médias empresas em relação à segurança da informação. Tá certo. Antes disso, gostaria de te agradecer, Breno, pelo convite, agradecer a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Adiel, eu sou especialista em governança, risco e conformidade. Resumidamente, é chamado de GRC, que é segurança da informação. Basicamente, eu garanto noites tranquilas de sono para os donos de empresa, porque eles sabem que a empresa deles estão seguras. Esse é o trabalho que eu faço. E há quanto tempo você já está no mercado, Adiel, fazendo esse trabalho? Eu trabalho com segurança, com tecnologia da informação há 20 anos, sendo que desses 20 anos, 10 anos são dedicados exclusivamente à segurança da informação. Bacana, bacana. Eu vou então começar a fazer uma pergunta aqui, que eu imagino que é uma pergunta, uma dúvida que muitos devem ter. É o seguinte, cara, por que a segurança cibernética é tão crucial para as empresas hoje em dia? Por que a segurança cibernética é crucial? Primeiro fator é o aumento da digitalização. Hoje, qualquer empresa trabalha com tecnologia. As empresas precisam da tecnologia para funcionar seus negócios. Isso aí aumenta a superfície de ataque, porque quanto mais tecnologia, quanto mais dependente da tecnologia a empresa está, mais aumenta a superfície de ataque, porque ela está processando dados críticos ali. E ao longo dos anos, os ataques eles vêm se sofisticando, os atacantes estão ficando cada vez mais criativos e mais preparados. Em 2022, a IBM fez um estudo e chegou à conclusão de que o custo médio de um ataque ele é de 4,35 milhões. Isso aumentou em 2023 e em 2024 também. Então, a tendência é que esse número, infelizmente, ele aumente. Isso aí é um dado que nos faz pensar por que a segurança cibernética ela é crucial para as empresas hoje em dia, porque, além disso, isso poder tornar uma empresa inoperante, porque, conforme eu disse, cada vez mais as empresas dependem da tecnologia. Então, aumenta a superfície de ataque, mas o valor também de um ataque, o prejuízo, ele aumenta a cada ano. Adiel, quais são hoje os principais riscos que as empresas correm? Quais os principais tipos de ataque que elas enfrentam hoje em dia? Um risco que está muito em evidência ultimamente é qual? É o de ransomware, no qual os dados das empresas estão criptografados e os atacantes exigem um resgate. Infelizmente, tem muitas empresas que o único recurso que elas têm quando elas passam por esse tipo de ataque é pagar o resgate, porque, por exemplo, elas não têm um processo de segurança da informação implementado ou que esteja maduro o suficiente. Então, a única alternativa que resta é essa. Além de ransomware, tem os ataques de phishing também, que são um tipo de ataque de engenharia social, onde informações sensíveis são obtidas através deste ataque. Existem ataques de força bruta, que são aqueles onde os atacantes tentam adivinhar senhas para poder entrar
nessa rede. Tem os malwares, que são os vírus, certo? Uhum. Tem um tipo de ataque específico que não é para roubo de dados, mas ele pode tornar a empresa inoperante, que é um ataque de negação de serviço, ou DDoS. Tem um ataque que é muito interessante, e ele não é um ataque externo, que vem de fora, e isso corresponde a uma porcentagem muito grande dos ataques. E qual que é esse tipo de ataque? São as ameaças internas. Esses ataques eles podem ser ocasionados por funcionários, por parceiros, e temos também vulnerabilidades de software que podem ser exploradas para que o atacante obtenha acesso à sua rede. E finalizando este tópico, um tipo de ataque muito interessante também é qual? Às vezes a sua empresa ela está segura, só que você tem uma cadeia de suprimentos que não segue à risca uma política de segurança da informação, que não tem um processo de segurança da informação implementado. E a sua cadeia de suprimentos, ela tem acesso à sua empresa. Então, um atacante ele pode obter acesso à sua empresa indiretamente. Ele vai atacar algum parceiro, algum cliente seu. A partir disso, ele pode obter acesso à sua rede, à sua empresa. Porque acontece, pelo que eu entendi, por exemplo, às vezes a empresa, a rede está segura de ataques externos. Você faz toda uma preparação para ela estar protegida. Mas aí um funcionário chega e coloca um pendrive na máquina. Ou ele acessa algum site indevido. Essa segurança, esse ataque interno que você está falando, ele quando pode surgir de dentro da própria empresa. Sim, o ataque interno, sim, você exemplificou bem. É um funcionário que plugou um pendrive desconhecido na máquina ou acessou um e-mail que possivelmente pode ser fraudulento ou acessou um site indevido. Adiel, como as empresas podem identificar e prevenir ataques cibernéticos, como esse que você citou? De ransomware e phishing, certo? Uhum. Bom, a primeira medida que uma empresa pode implementar para se proteger deste tipo de ataque é qual? Isso aí a gente pode pegar lá a pergunta que você fez, que é se um funcionário plugar um pendrive ou acessar um e-mail. Isso aí pode colocar toda a empresa em risco. Logo, esse tipo de ataque ele pode ser prevenido como? Com treinamento de conscientização dos seus colaboradores. Você pode educá-los, você pode conscientizá-los sobre como identificar e-mails suspeitos, links maliciosos e para que eles não acessem sites devidos. Uhum. Além disso, além dessas medidas de conscientização dos seus colaboradores, para que eles saibam como agir no dia a dia, como identificar possíveis ataques para evitar que isso aconteça, você pode implementar os controles tecnológicos. E dentro desses controles, tem uma infinidade que pode ser utilizada para que a sua rede esteja segura. Isso a gente trabalha com um conceito que chama-se defesa em profundidade. Você implementa várias camadas de segurança. Dentro dos controles, a gente tem o quê? Tem filtro de e-mail, certo? Para filtrar malware, que é vírus, para filtrar e-mails que são spam, para que esses e-mails não cheguem na caixa de entrada do seu colaborador. Algo muito importante é que você mantenha os seus softwares atualizados. Isso não significa que você tem que instalar todas as atualizações em todos os softwares. É ideal que haja um processo de gestão de aplicação de atualizações de segurança e que sejam instaladas as de segurança, primariamente. Que haja uma janela da instalação disso aí na sua rede, de modo que ela não pare, de modo que os seus softwares fiquem seguros. Outra coisa é que você tenha backups regulares da sua rede. Lembrando, e isso é uma observação importante, o backup ele é a sua última linha de defesa. Você restaura um backup quando todos os seus outros mecanismos de defesa falharam. Então, você restaura o backup para voltar à normalidade da empresa. Dentro disso aí também, um outro fator
muito importante, que infelizmente muitas empresas não utilizam, é o quê? Segmentação de rede. Através da segmentação de rede, você limita o acesso entre as diferentes partes da rede. E no caso de um ataque, por exemplo, um atacante acessou a sua rede, ele acessou aquela parte da rede. Se essa parte da rede não obtiver acesso a outras partes da rede, esse atacante ele fica limitado ali. Ou pelo menos você dificulta bastante a vida Uhum. dele. E já reduz danos, né? Sim, são várias medidas. Aqui, eu não pretendo elucidar todas, só alguns exemplos das mais importantes, que podem prevenir a maioria dos ataques. Uma delas, muito importante, utilizar a autenticação de multifator. Hoje em dia, nos tempos atuais, você utilizar um usuário e senha já não mais é o suficiente para proteger os acessos da sua rede. Então, quando você utiliza uma autenticação multifator, o seu usuário, o seu colaborador entra com o usuário e senha no computador, por exemplo, ele precisa entrar com um código que ele recebe no celular. E, além disso, você pode ter soluções de monitoramento de rede, onde você determina o que é um funcionamento normal da sua rede e qualquer anormalidade dessa solução. Ou ela toma uma ação automática ou ela avisa determinados grupos para que eles investiguem e tomem ações. E, por fim, a sua empresa ela pode fazer simulações de phishing, por exemplo, para avaliar qual que é o nível de conscientização dos seus usuários. Isso é importante porque, conforme eu falei aqui no começo, a primeira coisa que eu falei nesse tópico, treinamento e conscientização, certo? Então, para você avaliar se o treinamento e conscientização estão sendo efetivos, você pode fazer simulações de phishing para avaliar se os seus funcionários realmente estão preparados. Como seria uma simulação dessa? Um exemplo rápido, assim, para a gente ilustrar. Uma simulação dessa, por exemplo, o seu setor de segurança interno, ele pode enviar e-mails fraudulentos, simulando e-mails fraudulentos, e enviar para os seus colaboradores. Aquele colaborador que estiver bem treinado, que estiver consciente, ou ele vai descartar este e-mail, ou ele vai avisar ao setor responsável para o tratamento deste e-mail. O colaborador que não estiver bem preparado, que não estiver consciente, ele vai clicar neste e-mail, vai abrir. E este e-mail é monitorado. Então, o setor de segurança da sua empresa vai saber que determinado colaborador abriu aquele e-mail. E, a partir disso, esse setor, ele avisa outros setores e pode ser tomada uma ação. E essa ação é o quê? Esse colaborador ele pode ser enviado para uma reciclagem, para que ele reveja o conteúdo de conscientização sobre ataques de phishing, por exemplo. Quais são as melhores práticas para proteger uma rede contra ataques cibernéticos? Além dessa que você já mencionou. A sua empresa ela pode utilizar firewalls que vão filtrar o tráfego de acesso a essa empresa, por exemplo, certo? Já foi falado que segmentação de rede. A segmentação de rede, ela pode, por exemplo, evitar uma movimentação lateral. O que é uma movimentação lateral? O atacante obteve acesso à sua rede, à sua empresa. Mas esse acesso, inicialmente, ele é limitado. Esse atacante ele precisa se movimentar dentro da sua rede para aumentar o nível de acesso dele. Então, se você segmenta a sua rede, ou você evita esse tipo de ataque, ou você dificulta bastante a vida do atacante. Você pode utilizar criptografia, certo? A criptografia para dados em repouso, que são aqueles armazenados na sua rede, e criptografia em trânsito, que é para aqueles dados que trafegam entre a sua rede. Por exemplo, HTTPS, quando você vai acessar um site ou alguma aplicação da empresa que tenha criptografia HTTPS, porque se esse tráfego for interceptado, então quem interceptá-lo não vai ter acesso ao que está passando ali. Gerenciamento de patches, que eu já falei um pouco também, isso é super importante para que você mantenha suas aplicações atualizadas, porque muitos ataques que nós temos hoje em dia,
Eles exploram vulnerabilidades de softwares desatualizados, de softwares que estão com falhas devido à falta de atualizações. Esse aqui que eu vou falar agora, ele é super importante. Infelizmente, a gente não vê as empresas aplicando e ele é muito simples de aplicar, que é o quê? Controle de acesso. É onde a gente pode utilizar o quê? O princípio do menor privilégio. Um exemplo prático disso. Muitas empresas deixam os colaboradores com acesso de administrador dos computadores que eles usam. Isso é muito perigoso, porque esse colaborador ele pode fazer modificação na máquina, intencional ou não. Por exemplo, o colaborador com acesso de administrador, ele acessou um site malicioso ou recebeu um e-mail possivelmente fraudulento, isso aí pode danificar a máquina, porque ele tem acesso ao administrador, ele tem acesso de modificação de configurações nessa máquina. Se ele estiver utilizando um usuário restrito, então possivelmente o dano causado a essa máquina será minimizado. Isso aqui é válido também para o nível de acesso à rede. Por exemplo, um colaborador que pegou um vírus na máquina dele, se ele tiver acesso total à rede, provavelmente esse vírus vai se espalhar por toda a rede. Se o acesso desse colaborador for limitado na rede, esse vírus ele só vai se espalhar até onde esse colaborador tem acesso. Então, isso aqui é muito importante, porque você evita cerca de 70% dos ataques. Evita muita dor de cabeça com uma medida muito simples. O colaborador ele só deve ter o acesso necessário para que ele execute as tarefas dele no dia a dia. Esse é o princípio do menor privilégio. Já foi falado também que monitoramento contínuo, aonde você utiliza ferramentas lá de monitoramento da sua rede, que comumente é chamado de CIEM, onde você determina o que é um funcionamento normal da sua rede, das suas aplicações, dos seus servidores, e você define métricas. Então, tudo que for anormal aquilo ali vai ser alarmado para a sua equipe, ou essas soluções podem mesmo tomar ações automáticas. O que não menos importante é o quê? Você realizar avaliações regulares de vulnerabilidades, certo? Você implementa as medidas de segurança, ok? Mas é importante que você faça uma avaliação regular de vulnerabilidades na sua rede. Existem soluções que fazem isso por você. E por último aqui, desenvolver e testar planos de resposta a incidentes. É muito importante, porque a empresa ela tem um plano de resposta a incidentes, mas quando ocorre um incidente, esse plano de resposta a incidentes ele não é efetivo. Então, é muito importante que seja testado. E finalizando aqui, backup e recuperação. Manter um backup, que é a sua última linha de defesa. Você utiliza o backup quando tudo já falhou. E o backup, assim como o plano de resposta a incidentes, ele tem que ser testado também, para que ele seja funcional. E isso, acreditem, acontece muito. Muitas empresas, na hora de restaurar um backup, descobrem que esse backup ele não funciona, infelizmente. E você que está nos assistindo, chegou até aqui, está gostando desse nosso papo, se você tiver alguma dúvida, deixa também nos comentários a sua dúvida, se ela for pertinente, com certeza faremos até outro vídeo, se necessário for. A pergunta que eu vou fazer agora, Adiel, é a seguinte: e a empresa sofreu um ataque, não se preveniu, não tomou as medidas necessárias, pronto, já era, o ataque aconteceu. No caso de um ataque, quais são as primeiras medidas que a empresa deve tomar? Do plano de resposta a incidentes. A empresa descobriu que sofreu um ataque, tomara que ela tenha um plano de resposta a incidentes. Se não tiver, é bem pior. Caso tenha um plano de resposta a incidentes, ela deve ativá-lo, ela deve mobilizar a equipe de resposta a incidentes. Mas para que esse plano de resposta a incidentes funcione, primeiro, essa empresa ela precisa identificar qual que é o tipo de ataque que ela sofreu. E para isso aí, vejam como as coisas se interligam. Como que uma empresa vai identificar se ela está sendo atacada ou qual que é o tipo de ataque que ela sofreu?
através lá das soluções de monitoramento. Isso aí vai fornecer informações úteis para essa empresa, certo? Uhum. Então, ativou o plano de resposta a incidentes, identificou o tipo de ataque. Em alguns casos, essa empresa ela tem que notificar os stakeholders, que é o quê? É a gerência, são clientes, são parceiros e outras partes interessadas. Depois disso, ela tem que, o quê? Tem que mitigar o tipo de ataque. Identificou qual que é o tipo de ataque, então ela vai mitigar esse ataque. E aí ela vai ajustar a infraestrutura tecnológica dela. Por exemplo, firewalls, roteadores. Em alguns casos, ela pode solicitar ajuda externa, como, por exemplo, do provedor de internet, do provedor de cloud, de órgãos terceirizados e também agências terceirizadas. E após isso, é monitorar e ajustar para ver se realmente o ataque ele foi erradicado. Após isso, algo que é muito importante é o quê? É documentar o incidente, manter todos os registros detalhados para analisar o que aconteceu e, algo muito importante, a partir da análise do que aconteceu, de como foi mitigado, o que pode ser implementado? Você implementa algo que a gente chama de lições aprendidas, para que essa empresa ela não passe por esse tipo de ataque novamente. Isso aí pode ser básico, inclusive, para evitar outros tipos de ataques futuros. O ideal é se prevenir, mas se não se preveniu, sofrer um ataque é procurar um especialista para ajudar, né, Adiel? Exatamente. Isso, inclusive, vai ser falado aqui daqui a pouco. A prevenção ela é sempre mais barata e menos onerosa do que a resposta a um incidente. Entra dentro daquilo que eu falei, né? Um plano de resposta a incidentes, geralmente ele pode envolver um backup, restauração de um backup. Então, um plano de resposta a incidente, um backup, é a sua última linha de defesa. É ideal que você previna para que você não sofra ataques, para que você não tenha que ativar esses protocolos, porque isso aí pode ser caro, pode ser oneroso. Infelizmente, muitas empresas só se dão conta disso depois que sofrem um ataque. Vamos falar um pouquinho agora de LGPD. Quais são os principais pontos que uma empresa deve considerar para garantir a conformidade com a LGPD? Essa é uma excelente pergunta, Breno. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Resumidamente, essa lei ela assegura que o titular dos dados que ele tem direito a que esses dados sejam tratados de forma segura. O tratamento ele envolve desde a coleta até o descarte desses dados. Então, qualquer empresa que tenha os dados de uma pessoa armazenados, essa empresa tem que implementar segurança da informação para garantir que os dados deste titular, dessa pessoa, sejam protegidos. E, novamente, eu falei que os tópicos eles se interligam. Lá na pergunta 1, qual que foi a pergunta 1? Por que a segurança cibernética é tão crucial para as empresas hoje em dia? Eu deixei esta parte, eu não respondi lá diretamente, eu deixei para responder nessa pergunta. Um dos motivos, LGPD, certo? O que a empresa precisa para garantir conformidade com a LGPD? Isso serve, inclusive, para que ela possa proteger os dados dos titulares que ela trata. Primeira coisa, ela precisa fazer mapeamento desses dados. O que é um mapeamento de dados? Onde que esses dados pessoais eles foram coletados, aonde e como eles são armazenados, como eles são processados, se esses dados são compartilhados, como que eles são transmitidos. Ou seja, o mapeamento de dados é toda a cadeia de tratamento desses dados. Outra coisa muito importante, essa empresa ela precisa ter uma base legal para fazer o processamento desses dados. Algo aqui agora que eu vou falar que gera muita dúvida. Consentimento. Nem sempre a empresa precisa obter o consentimento da pessoa para tratar dados pessoais.
Em alguns casos, ela precisa obter o consentimento. E nem sempre a empresa também pode obrigar que o titular dê o consentimento para o tratamento de dados pessoais. Isso aqui é ideal para a empresa, quando ela fizer um mapeamento de dados, quando ela obtiver as bases legais, ela faça o cruzamento desses dados para ver realmente qual que é a aplicabilidade disso aí, o que ela precisa considerar para tratar dados pessoais. Se é uma base legal, se é um consentimento, se é os dois. A empresa precisa de um processo para identificar os dados que ela trata, por que ela trata. E, a partir disso, ela vai atrás do que ela precisa legalmente para tratar esses dados e quais medidas de segurança. Além disso, ela precisa desenvolver uma política de privacidade que seja clara e objetiva. Ela precisa que, também, eu já falei um pouco, ela precisa atender aos direitos dos titulares dos dados. Por exemplo, um dos direitos, o titular ele pode exigir uma cópia dos dados que estão tratados pela empresa e como esses dados são tratados. Então, a empresa ela tem que estar preparada para fornecer esse tipo de informação para o titular, caso ele a requeira. Algo aqui que eu tenho falado também indiretamente e agora falando diretamente, porque isso é muito importante. Implementar medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação. Isso é para quê? Para proteger os dados desses titulares. Por que isso é importante? Porque um dado pessoal de um titular que vazar, ele pode destruir a vida de uma pessoa. Isso pode ser utilizado para racismo e uma infinidade de outras coisas que podem prejudicar a pessoa se esses dados caírem em mãos erradas. Então, por isso que é extremamente importante a proteção desses dados. Algo aqui também importante é a avaliação de impacto. Isso aqui, a avaliação de impacto, ela vai avaliar quais são os dados tratados pela empresa, qual é o impacto dos dados vazarem, quais são as medidas de segurança necessárias a serem implementadas devido à criticidade desses dados. Além disso, manter registros detalhados das atividades de processamento. Isso aqui, ele trabalha lá em conjunto com o mapeamento de dados. A empresa ela precisa ter uma visão clara de quais dados ela está tratando, para quê? Para que ela consiga implementar os processos de segurança e também os processos legais para tratar esses dados. Em alguns casos, é necessário que essa empresa ela nomeie um encarregado de dados, que é o DPO. E aqui, não menos importante, que já foi falado também, treinamento de colaboradores. É muito importante para que você evite ataques ou para que você minimize o impacto de um ataque. O treinamento de colaboradores, ele entra aqui também, para que a sua empresa garanta conformidade com a LGPD. Porque, às vezes, a sua empresa ela tem um processo maduro de segurança da informação, que protege muito bem os dados pessoais dos titulares que ela trata, mas o seu colaborador, infelizmente, ele não sabe, ele não tem conscientização sobre como manipular esses dados pessoais no dia a dia. Um exemplo prático disso, ele pode enviar dados pessoais de uma pessoa via WhatsApp ou via e-mail. Dependendo do dado pessoal que você estiver enviando, isso é proibido, não pode. Porque se isso vazar, conforme eu disse, você prejudica o titular. E dado pessoal, eu não expliquei, é importante. Dado pessoal é qualquer dado que identifique direta ou indiretamente uma pessoa. Foto, RG, CPF. Dentro de dados pessoais, tem dados pessoais sensíveis, dados de saúde, por exemplo, dados de orientação sexual. Pensa que um tipo de dado desse vazar, o que pode causar na vida da pessoa. Então, a partir desse pensamento, a gente já sabe por que é importante proteger esses dados e por que é importante atender também juridicamente as especificações para que você consiga tratar esses dados.
E aí, tá gostando dessa entrevista? Se sim, deixa um like, compartilha. Se não estiver gostando, deixa nos comentários aí uma sugestão de melhoria. O que nós podemos fazer aqui para melhorar? Quais são as consequências, cara, para uma empresa que não cumpre a LGPD? A primeira consequência, pelo fato de a LGPD ser uma lei, e caso essa empresa não cumpra a LGPD, ela pode ter uma multa que chega até 2% do faturamento anual dessa empresa, 50 milhões. Esse limite de 50 milhões é por infração. Essa empresa ela pode receber notificações, certo? Ela pode ter o bloqueio dos dados que ela trata, ela pode ser obrigada a excluir esses dados. Essa empresa ela pode ter publicado que ela não trata esses dados devidamente, e isso aí vai causar o quê? Ela vai ter uma perda de confiança de clientes, parceiros e fornecedores. Isso é ruim a imagem da empresa. Além da perda de confiança, tem a perda financeira também. E perda financeira, além das multas que essa empresa pode pagar, ela pode ser processada pelos titulares desses dados. Em casos extremos, essa empresa ela pode ter a suspensão parcial ou total das atividades. Ela pode ser proibida de realizar certas atividades de processamento. Então, é muito importante que a empresa cumpra a LGPD, pelo fato de ser lei, pelo fato das sanções que ela pode sofrer, mas também para que ela garanta segurança no tratamento dos dados pessoais, porque isso pode arruinar a vida de uma pessoa. Então, esses são, finalizando esse tópico, esses são os pontos a se pensar. Você está cuidando com a vida de uma pessoa. E outra é o que? São as sanções que a sua empresa pode sofrer. Hoje, no cenário atual, muitas empresas, principalmente depois da pandemia, começaram a ter que diversificar a forma de trabalho. Alguns colaboradores passaram a trabalhar em casa, outros uma parte na empresa, e isso acabou, muita gente gostou, algumas empresas viram vantagem nisso por causa da redução de custos, mas algumas medidas precisam ser tomadas. Em relação ao trabalho remoto, a pergunta que eu te faço agora: quais são as melhores práticas para garantir a segurança dos funcionários que trabalham remotamente? O trabalho remoto, ele oferece uma infinidade de benefícios, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Só que o trabalho remoto, ele também demanda o quê? Um processo de segurança da informação específico para trabalho remoto, para que os seus colaboradores trabalhem de forma segura. Uma das coisas que é muito comum e é crucial no trabalho remoto é o quê? A primeira aqui, das mais importantes, utilizar VPNs. Porque com uma VPN, o colaborador ele trabalha remotamente, independentemente de onde ele estiver. Ele acessa a sua empresa, ele acessa a rede da sua empresa de forma segura. Outra coisa muito importante que foi falada aqui também é a autenticação multifator, que é aquela aonde, além de usuário e senha, que o seu colaborador vai utilizar para acessar a sua rede, acessar os seus sistemas, ele precisa de um token, que pode ser no celular, ou pode ser um dispositivo específico para isso. Algo aqui extremamente importante para o trabalho remoto é o quê? É que os dispositivos eles sejam gerenciados. A sua empresa ela precisa saber quais são os colaboradores que estão trabalhando remotamente, quais são os dispositivos que estão sob posse desses colaboradores. Ela precisa ter esses dispositivos mapeados. Assim como na LGPD você precisa fazer mapeamento de dados, aqui para o trabalho remoto e principalmente para a segurança da informação da sua empresa, você precisa ter uma visão de quais dispositivos a sua empresa tem, assim como na LGPD, de quais dados ela trata. Porque sem visão, como que você vai proteger o que você desconhece? Então, o primeiro passo é que você tenha uma visão da sua empresa, de como ela funciona,
de quais são os ativos, servidores, estações de trabalho e, no caso aqui, dispositivos que os colaboradores utilizam para o trabalho remoto. A partir do momento que você tem essa visão, então você consegue proteger. No caso do trabalho remoto, os dispositivos eles devem ser gerenciados. Aqui, algo importante, criptografia. Suponhamos que um dispositivo de um colaborador seja roubado e você tenha lá o gerenciamento. Então, você vai descobrir que esse dispositivo foi roubado. O que é a criptografia importante? Quem roubou esse dispositivo não vai conseguir obter acesso aos dados da empresa. Suponhamos que esse dispositivo ele tenha dados confidenciais, até mesmo dados sensíveis, que a LGPD cobre. Como você protege esses dados? Através da criptografia. Esses dados eles ficam inacessíveis. Aqui já foi falado também, atualizações automáticas, entra lá no gerenciamento de patches. A empresa é importante que ela determine políticas de segurança do trabalho remoto. E aqui é interessante porque o processo de segurança da informação ele não envolve apenas a implementação dos controles para que você tenha a sua empresa protegida e segura. Envolve que processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia são os controles. Processos, você pode implementar uma política de segurança onde você determina, por exemplo, qual que é o comportamento esperado do colaborador no uso do trabalho remoto. Um exemplo claro disso aí. A empresa ela forneceu um notebook para esse colaborador. Esse colaborador ele pode utilizar esse notebook para acessar redes sociais, para navegar, para se divertir na internet? Não, porque isso pode colocar toda a empresa em risco. Então, é ideal que, além dos controles que a empresa implementa, que ela tenha uma política de segurança para educar esse colaborador. E aí, junto com a política de segurança, vai entrar o quê? Algo que foi falado lá atrás, que é o treinamento de conscientização. Além disso, monitoramento, o controle de acesso aqui, o princípio do menor privilégio, ele entra aqui novamente. O colaborador ele não precisa de acesso total a esse dispositivo, ele só precisa de acesso até onde seja necessário para que ele execute as tarefas dele do dia a dia. E o backup de dados nesses dispositivos também, isso é importante. Bom, Diel, tudo isso que a gente falou, cara, acaba voltando para a questão do ser humano, né? Porque as máquinas fazem o trabalho delas. A inteligência artificial cumpre uma parte desse trabalho, mas se o ser humano por trás não tiver atenção, né? A próxima pergunta que eu vou fazer é em relação, inclusive, a isso, né? Porque o fator humano é tão importante na segurança cibernética. Fale um pouco disso para a gente. Uma empresa, às vezes, ela até tem tecnologia, tem o melhor de tecnologia, tem o melhor da segurança implementado. Mas por que o fator humano ele é tão importante? Porque os funcionários, frequentemente, eles são um alvo mais fácil os atacantes. Muitos ataques que existem, eles se aproveitam do elo mais fraco da rede de uma empresa. Conforme eu disse, a empresa ela pode estar muito bem protegida, mas o colaborador ele não é bem treinado. Então, em vez de um atacante pelo caminho mais difícil, que é tentar explorar uma vulnerabilidade dessa empresa, ele pode, por exemplo, utilizar um ataque de engenharia social, onde ele vai explorar o quê? A psicologia humana. Isso, para o atacante, é um caminho muito mais fácil. Erros não intencionais, descuidos de colaboradores, principalmente se o colaborador tiver acesso excessivo na rede. Se não for utilizado aquele princípio do menor privilégio, talvez esse colaborador ele tenha um descuido não intencional com a rede. Isso aí pode levar a uma violação de segurança significativa. Por exemplo, exclusão de dados ou compartilhamento de dados que não devem ser compartilhados. Uma rede, dependendo do ramo de atuação da empresa, da complexidade do negócio dessa empresa, a rede e os sistemas eles podem
igualmente se tornar complexos. Isso aí pode criar também vulnerabilidades, porque o seu colaborador ele pode não saber utilizar aquele sistema ou não utilizar ele da forma correta. Esse aqui é extremamente importante. É ideal que a empresa ela implemente uma cultura de segurança nela. Por que isso é importante? Para que os colaboradores eles pensem em segurança da informação o tempo todo, para que eles tenham isso enraizado, para que eles ajam conforme segurança o tempo todo. Para quê? Para que eles mantenham os dados, mantenham a empresa protegida. E, embora hajam várias ferramentas excelentes no mercado, em alguns casos, essas ferramentas elas podem não identificar algum ataque, alguma anomalia, algo de ruim que esteja acontecendo naquela rede. Ao passo que um humano atento, ele pode identificar aquilo e tomar as devidas atitudes. Algo que importante também, a gente falou de políticas, política para trabalho remoto, política de segurança da informação. Mas quem que vai estar atrás dessa política? São pessoas, são seres humanos. Então, a eficácia de adesão a essas políticas que foram desenvolvidas e implementadas pela empresa, ela depende de quê? De seres humanos. Então, por isso que o fator humano ele é muito importante. E, finalizando esse tópico, resposta a incidentes. Quem que vai estar atrás dos planos de resposta a incidentes? São seres humanos. Então, devido a todos esses fatores, o fator humano ele é de extrema importância para as empresas no quesito segurança cibernética. Tem alguma outra coisa além dessa que você falou que os funcionários podem fazer no dia a dia, principalmente para quem trabalha remotamente? Senhas fortes, autenticação multifator, manter softwares atualizados, cuidado, muito cuidado com e-mails, verificar remetentes e links antes de clicar. Se você suspeita, se o seu colaborador suspeita que é um e-mail fraudulento, então você ou deleta esse e-mail diretamente ou passa esse e-mail para o setor responsável da sua empresa. Esse aqui não foi falado ainda, ele é muito importante, que é o quê? Bloqueio de tela. O colaborador ele saiu de perto do equipamento, bloqueia a tela imediatamente. Isso aqui pode ser implementado também pela empresa, através de políticas. A empresa implementa uma política nos sistemas dela, que após, por exemplo, 2 minutos de inatividade, a tela daquele equipamento ela é bloqueada. E aí, para que alguém acesse aquele equipamento, ele tem que entrar com o usuário e senha, novamente. O uso de VPN foi falado. Aqui também foi falado, mas não tão diretamente, que é o quê? Compartilhamento. Compartilhar informações sensíveis em mídias sociais. Por que isso é importante? E muito. Porque um atacante, antes de ele invadir a sua empresa, ele faz o quê? Todo o planejamento do ataque. E no planejamento desse ataque, do ponto de vista de invasão, de segurança ofensiva, a parte mais importante de um ataque é o quê? O planejamento, é a coleta de informações, porque o atacante ele precisa saber como que a empresa funciona, como que os colaboradores funcionam, para que ele planeje o ataque. E quanto mais planejado, quanto mais informações esse atacante tiver, mais chance de sucesso esse ataque tem. Então, o primeiro lugar que o atacante vai é o quê? É nas redes sociais, é na mídia, para coletar informações da empresa. Então, muito cuidado com o que você compartilha, porque você pode estar alimentando um possível atacante. Você pode implementar uma política na sua empresa que ela proíbe o uso de USB, certo? Uma política a nível de sistema. Você pluga um USB e não vai ser reconhecido, porque o seu sistema ele não deixa que seja utilizado o USB. Além de uma política também proibindo o uso de USB. E, por fim, aqui, relatar incidentes. É o quê? Qualquer atividade suspeita, a sua empresa deve ter um canal para comunicação para que você chegue até as pessoas certas, para que chegue até a equipe certa, para que isso seja devidamente tratado. Vamos falar um pouco agora de prevenção, né? Por que, Adiel, investir em segurança cibernética pode ser mais econômico do que lidar com as consequências de um ataque?
O custo de implementar medidas preventivas, geralmente ele é bem menor do que a recuperação de um ataque. Porque para que a empresa recupere de um ataque, isso vai envolver o quê? Vai envolver tempo, vai envolver energia das pessoas envolvidas e muitas vezes vai envolver um custo muito grande. Um exemplo disso, suponhamos que uma empresa sofreu um ataque e que isso aí infringiu a LGPD. Então, essa empresa ela pode ser multada, ela pode ser processada, além do valor dos dados que essa empresa trata. Por exemplo, um segredo de negócio. Então, o custo de um ataque pode ser extremamente alto. Então, você prevenir fica muito mais barato. A reputação da empresa ela pode ficar em jogo devido a um ataque. O custo, muitas vezes, ele não é nem financeiro. Ele pode arruinar a reputação da empresa. Existem algumas empresas que, em determinados ramos de atuação, além de tudo que nós falamos, existem o quê? Uma conformidade regulatória. Empresas no setor financeiro, por exemplo, empresas que tratam dados hospitalares, existem determinadas conformidades regulatórias a que essas empresas estão sujeitas. Continuidade de negócio, isso pode ter um custo muito alto, a empresa ela pode parar. E aqui um exemplo prático. Qual que é o custo de um colaborador parado por dia? Qual que é o custo de um setor parado por dia? Qual que é o custo de uma empresa parada por dia? E suponhamos que seja um ataque complexo e essa empresa ela fique parada uma semana. Qual foi o custo disso aí? Qual foi o prejuízo? Uma empresa segura, ela demonstra o quê para clientes e parceiros? Demonstra confiança. Eles têm confiança nessa empresa. Eles sabem que ela tem uma eficiência operacional. Logo, isso pode, inclusive, aumentar o valor de mercado dessa empresa. É preciso que as empresas adotem essa cultura, né, de entender que prevenir, né, sai bem mais barato do que remediar. Como uma empresa pode escolher uma solução de segurança adequada, de acordo com a sua necessidade e com o seu tamanho? Na verdade, essa pergunta ela vai englobar praticamente tudo que nós viemos conversando até o presente momento. A empresa ela precisa ter uma visão de como ela funciona. E como que ela tem essa visão? Primeira coisa, quais são os recursos tecnológicos que essa empresa utiliza? Recursos tecnológicos são o quê? São serviços de nuvem, são servidores, são estações de trabalho, roteadores, são suítes, tudo que envolve a infraestrutura tecnológica dessa empresa para o tratamento de dados. É necessário que tenha essa visão de quais são esses dispositivos, aonde que eles estão, por que eles estão ali, como que eles funcionam. Além disso, quais dados estão nesses dispositivos, de onde esses dados vêm, para onde esses dados vão, como que esses dados vão. Então, primeiro passo é o quê? Ter uma visão holística de como a empresa funciona. E disso, essa empresa consegue fazer o quê? Ela consegue fazer uma avaliação de riscos. Então, ela consegue ver, por exemplo, aonde que existe maior risco, aonde que existem dados valiosos. E, a partir disso, ela consegue implementar a medida de proteção adequada. Por exemplo, um dado que pode ser público, esse dado ele precisa de ter segurança implementada? Nem tanto. Agora, imagine lá que uma empresa trate um dado pessoal sensível de uma pessoa. Conforme foi dito aqui, dados de orientação sexual, dados de saúde, esses dados precisam ser protegidos? Sim. Eles podem vazar? Não. Então, você precisa da medida adequada de proteção. Então, você faz a avaliação de risco e implementa a respectiva medida de proteção baseada nessa avaliação de riscos. Ela é que vai te dar essa visão. Conforme foi falado também, requisitos regulatórios. Por exemplo, empresas de cartão que lidam com dados de cartão de crédito, elas precisam seguir requisitos regulatórios. A exemplo, o PCI, DSS. Empresas que trabalham com dados de saúde, algumas precisam seguir uma conformidade que chama RIPA. E por aí vai.
Empresas aqui do Brasil precisam seguir a LGPD para tratar dados pessoais. Outra coisa, as soluções de segurança, elas têm que ter o quê? Escalabilidade. Ela tem que ter a capacidade de crescer junto com a sua empresa. Às vezes, uma empresa pequena implementa uma solução de segurança e fica segura. Aí essa empresa ela começa a crescer de um dia para o outro e a solução não acompanha essa empresa. Então, essa empresa ela vai estar segura em pouco tempo. Então, a solução de segurança ela tem que ser capaz de acompanhar o crescimento da empresa. Algo aqui que é importante é o quê? Integração. A solução de segurança que vai ser implementada, é um processo de segurança, tem integração, tem que ser compatível com a realidade da sua empresa. Recursos internos. Qual que é a capacidade da sua equipe de TI de gerenciar essas soluções, de implementar esses processos? Isso tem que ser levado em conta também. Se for uma solução muito complexa, não vai adiantar, isso aí pode acabar colocando a sua empresa em risco. Algo importante aqui, orçamento. Qual que é o valor do investimento? O que a sua empresa tem disponível para investir em uma solução de segurança, na implementação de um processo de segurança? Qual que é o suporte que essa solução de segurança vai te dar? Se você terceirizar o processo de segurança da informação, qual que é o suporte que esse terceiro vai te fornecer? Isso aí tem que ser avaliado. Você tem que avaliar fornecedores também, porque fornecedores cada um tem suas peculiaridades que tornam eles melhores ou piores em determinados aspectos. Então, você avalia qual fornecedor vai te atender melhor conforme o seu cenário. E a partir disso, finalizando aqui, você executa testes pilotos na sua empresa para ver se aquilo vai funcionar. Funcionando, você implementa. Muito importante, o feedback de usuários. É importante você avaliar qual que é o nível de satisfação, qual que é o nível de entendimento, qual que é o nível de adaptabilidade dos seus colaboradores com o processo, com as soluções de segurança. E finalizando aqui, revisão contínua disso aí, para ver se está tudo nos conformes do que não estiver. Então, você pode utilizar um PDCA para quê? Para melhoria contínua na implementação desse processo, na implementação dessa solução de segurança. É necessário uma auditoria regular na minha rede? Sim, com certeza. Uma auditoria regular na rede, ela deve ser executada pelo menos uma vez ao ano, ou a cada 30% de mudanças na rede dessa empresa. Suponhamos que a empresa ela siga à risca todos os tópicos que foram elucidados até agora, certo? Só que isso não pode ficar parado. Faz parte até do processo de melhoria contínua que pode ser implementado, entre outros, através do PDCA. O que é que uma auditoria regular de segurança na rede ela é importante? Porque ela pode detectar pontos fracos antes que eles sejam explorados. Esses pontos fracos, eles podem ter surgido ao longo do tempo. Não existia, por exemplo, há um mês atrás, mas houve uma mudança na sua rede, então uma auditoria regular vai detectar aquilo ali, algo que não existia ou não era detectado até a última vez. Você investigou a sua rede. Uma auditoria regular, ela te ajuda a identificar essas vulnerabilidades, ela te ajuda a manter conformidade com padrões, com normas regulatórias, melhoria contínua, já foi falado. Aqui, super importante, conforme foi dito, a sua empresa implementou todos os controles de segurança, tem os processos, está tudo rodando do jeito certo. Mas é necessário que você valide isso aí, para ver se realmente eles são funcionais, se são efetivos. É necessário validar. As ameaças, as pessoas, os atacantes evoluem, eles estão cada vez mais capacitados, cada vez mais criativos. Então, a sua empresa ela tem que evoluir também.
essa avaliação também, ela te ajuda a priorizar aonde você vai investir dinheiro, tempo e energia para implementar os devidos recursos de segurança. Isso aí também te ajuda o quê? Melhora sua capacidade de resposta a incidentes, porque através dessa auditoria regular de segurança, você atualiza constantemente como que é o funcionamento da sua empresa, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, o que pode ser melhorado, como que vai ser melhorado. Então, você consegue alocar recursos, tempo e dinheiro para isso aí. Bom, Adiel, acredito que até aqui, cara, a gente conseguiu falar de bastante coisa, o nosso tempo é limitado. Se as pessoas quiserem saber mais, como é que elas fazem para entrar em contato com você, com a sua empresa, para poder obter mais informações sobre esse tema, ou tirar dúvidas sobre a sua consultoria? Certo. Finalizando aqui o nosso podcast, Breno, para quem chegou até aqui, obrigado novamente, obrigado a você. E é muito fácil entrar em contato comigo. Eu tenho meu LinkedIn pessoal, tenho o LinkedIn da empresa, tenho treinamentos disponíveis tanto na Udemy quanto no Hotmart. Tenho um canal no YouTube e tenho também outros canais onde eu publico conteúdo, treinamentos e falo sobre a minha consultoria. Isso tudo está centralizado no meu site. Está disponível em http://nuvim.net. No meu site, você consegue encontrar informações detalhadas sobre o tipo de serviço que eu presto, que é consultoria, trabalho com treinamentos também, e lá você acessa também o conteúdo que eu produzo, que são posts, que podem ser posts para LinkedIn, e também vídeos no meu canal do YouTube. Eu só tenho a te agradecer. Mais uma vez eu vou brindar a você, a sua empresa, ao seu negócio. Eu agradeço a todos os clientes do Bom Saldo, a todas as pessoas que assistiram esta entrevista. Espero que ela possa gerar bons resultados, bons frutos para você. Espero que possa ter esclarecido a dúvida de muitas pessoas. E o que eu desejo é sucesso em seus negócios, sucesso a todos que nos acompanharam. Obrigado, Rony, que está aqui nos auxiliando. Eu desejo a todos um bom saldo. Muito obrigado. Se tiver alguma consideração final a fazer, fique à vontade. Só agradecer mesmo a você, Breno, novamente, a você que ficou aqui até o final nos assistindo e dizer que eu estou à disposição. No meu site tem lá também o contato direto comigo, via WhatsApp ou via e-mail. Então, quem tiver dúvida a respeito dos processos de segurança que foram falados aqui, ou qualquer outra dúvida a respeito de segurança, você pode entrar em contato diretamente comigo que eu te respondo assim que possível. Obrigado a todos. Obrigado, Adiel. Sucesso, cara. Sucesso. Obrigado, gente. Olá, você empresário. Deseja ter um bom saldo? Então conheça o Sistema de Gestão Inteligente, com ferramentas online que vão melhorar o desempenho financeiro da sua empresa. O Bom Saldo integra todos os setores da empresa em um só lugar, garantindo uma análise mais completa do negócio com relatórios precisos e automatizados. Veja alguns dos principais recursos do sistema: ferramentas para cadastro de clientes e fornecedores, ferramenta para controle financeiro, ferramenta para controle de estoque, emissor de boletos bancários, emissor de nota fiscal eletrônica, ferramenta para controle de vendas, ferramenta Webdesk para você criar uma área de acesso exclusiva para seus clientes. O Bom Saldo também conta com diversas integrações. Integração com sua contabilidade, eliminando o envio manual de documentos. Seu contador terá acesso online a todas as informações fiscais da empresa, além de integração com bancos e outros aplicativos. O Bom Saldo tem uma interface amigável, simples e fácil de usar. E com ele você reduz custos, economiza tempo, evita falhas humanas em relatórios e ainda automatiza parte do processo. Mas a melhor forma de conhecer o Bom Saldo é testando. Crie uma conta gratuita e use todos os recursos do sistema. Nossa equipe de suporte está pronta para atender você e a sua empresa. Desejamos sucesso em seus negócios e que você tenha um bom saldo.